Eu sou Adilson Geltner e quero falar hoje um pouquinho com você. Se você tem um CNPJ, não importa se é uma oficina mecânica, se é um supermercado, um material de construção ou se é uma locadora de veículo. Se você ainda mora no município de até 100, 150 mil habitantes, eu acredito que você é a pessoa certa para ouvir o que eu tenho a dizer. Eu comecei no comércio, eu ainda era bem garoto, 12 anos aproximadamente, naquela época podia trabalhar, né? Eu comecei muito cedo, trabalhei em supermercado, posto de gasolina, em oficina mecânica e por muitos anos eu tive o meu próprio comércio. No ramo de material de construção, mais especificamente vidraçaria. Então eu sei o que é ser dono de comércio. Você precisar cada dia mais ganhar cliente, vender mais e como diz o ditado, né? Matar um leão a cada dia. Pois bem, eu queria te falar que existe um cliente, talvez você até já saiba disso, e talvez já até venda para esse cliente. Mas a minha experiência me diz que muitos empresários, mas muitos, ainda não entenderam isso. Ou se entenderam, não têm todas as informações necessárias e tem algum medo, né? E, portanto, não vendem para esse cliente. Qual é esse cliente? É o setor público. Estou falando mais especificamente de prefeituras e câmaras. Provavelmente, muitos de vocês talvez estão a poucos metros de uma prefeitura ou de uma câmara de vereadores. Vamos a alguns exemplos. Se você tem uma oficina mecânica, imagina que você tem um cliente, vá até a sua oficina para trocar um óleo, trocar pneus, né? Fazer uma revisão no carro, 3, 4 vezes por ano. Agora você imagina uma prefeitura com muitos carros, com uma frota de carros pequenos das secretarias, né? Carro do gabinete, ambulâncias, máquinas pesadas, e agora você tem toda essa frota para você dar a manutenção. Imagina a diferença disso. Então, esse é um baita cliente. Nós poderíamos dar esse mesmo exemplo para o material de construção. Vira e mexe, vende para um cliente que vai fazer uma reforma, vai ampliar a casa, construir uma casa, né? Mas você compara isso com a prefeitura. A prefeitura fazendo agora mais uma escola, mais uma creche, né? Construindo agora um hospital, mais um posto de saúde. Então, assim, a diferença é muito grande. Vamos falar agora, por exemplo, desse momento que nós estamos vivendo em função dessa pandemia. Quanto dinheiro está circulando, né, nas prefeituras para combate à Covid-19? Então, assim, mais remédio, cestas básicas, por exemplo, né, para distribuir para as famílias carentes. Falar em cesta básica, eu tenho um exemplo aqui no meu município. Meu município é um município pequeno. Talvez você que esteja me ouvindo viva num município igual do tamanho do meu, talvez um pouco maior. Mas eu acredito que até 150 mil, a nossa realidade é muito parecida.
Então aqui, por exemplo, até o dia 10 de julho, nós tínhamos recebido cerca de R$ 1 milhão de dinheiro em função, né, dessa pandemia. E aí eu gosto de acompanhar de perto, eu percebi que boa parte desse dinheiro, acima dos 80%, quem empenhou esse dinheiro foi comércios de municípios vizinhos. É um caso até mais específico. Nós temos aqui 2 supermercados praticamente a 50, 60 metros da prefeitura. E as cestas básicas que o município comprou a mais de 100 quilômetros de distância de um município, né, vizinho. Uma compra de mais de R$ 600 mil. Então, eu fiquei pensando, né? Por que o empresário não despertou, não percebeu que ele precisa disputar esse cliente, que esse cliente é um baita cliente, que é um dinheiro que você vai fazendo a venda, você vai fazer com a sua própria estrutura. Se você tivesse que dobrar, triplicar, quadruplicar as suas vendas, ganhando mais cliente tradicional, mais famílias, obviamente que você precisaria também aumentar muito a sua estrutura física, o seu número de funcionários, né? Comprar mais carros para as entregas, etc. Para a prefeitura é diferente. Praticamente com a mesma estrutura, você consegue atender os seus clientes tradicionais e ter esse cliente agora que é um baita cliente, que talvez só esse cliente, uma prefeitura ou uma câmara, ele possa representar todos os seus outros clientes juntos. Sendo que para isso, você precisa só ter conhecimento. Talvez preparar um funcionário seu para ficar de olho nas publicações, quando vão acontecer as licitações, disponibilizar esse funcionário para ir até a prefeitura e disputar então essa venda. Qual é o custo disso? É quase que insignificante. Você vai gastar talvez a gasolina para você ou seu funcionário ir do seu comércio até a prefeitura. E detalhe, uma vez que você tiver bom nisso, você agora poderá também disputar em outros municípios, trazendo para o seu comércio um dinheiro novo. Com certeza ele vai representar muito. Obviamente, para você como empresário, né, vai aumentar as suas vendas, você vai aumentar o seu lucro. Mas pensa comigo, o fato de você, honesto, sentar na mesa de licitação, disputar essa venda, já é muita coisa. Se você ganhar essa venda e esse dinheiro começar a circular dentro do seu comércio, obviamente dentro do seu município, e você agora vai, né, arrecadando mais, pagar mais impostos, talvez criar mais postos de trabalho, você agora vai estar contribuindo também socialmente. Você como cidadão de bem, trabalhador, vai ajudar na transformação para melhor no seu município. Por quê? Porque é o dinheiro dos seus impostos que mantém o médico e os remédios lá no posto de saúde,
lá no hospital. É o seu dinheiro que mantém uma boa escola bem conservada, reformada quando precisa, boas estradas e assim por diante. Então o que nós queremos é falar com você que os ganhos são enormes para todo mundo. Para você participar, disputar esse cliente, você não precisa quase nada. É muito simples. Num outro momento, eu vou falar com você do passo a passo do que é necessário. No momento que nós estamos vivendo essa situação aí da pandemia, quanto dinheiro você tem perdido? Porque você ainda não despertou que esse dinheiro poderia estar circulando no seu comércio. Então, assim, eu que vivi o dia a dia do empresário, né, a luta para aumentar as vendas, você trabalhar 12, 13, 14, 16 horas por dia, você fechar a porta do seu comércio, o seu funcionário poder ir para casa e você ainda ter que ficar mais umas horas. Às vezes você levar trabalho para casa, porque você precisa vender mais. Não vou nem entrar na questão do recebimento, né? Municípios pequenos têm dificuldades com recebimento, né? É aquele, todo mundo se conhece, é aquele fiado, né? E o cheque que volta, essa situação. E eu queria falar com você o seguinte, o setor público, mesmo que ele demore a pagar você, se o processo for feito totalmente dentro da lei, você tem 100% de garantia. Você vai receber. Você não tem risco, não tem chance de você não receber. Então é um dinheiro certo. Aí eu fico assim, imaginando, né, comparando os problemas que nós temos nos municípios pequenos em relação à segurança, né, em relação à própria aparência da cidade, né, que às vezes falta investimento, e nós simplesmente deixando o nosso dinheiro sair. É como se você tivesse uma caixa d'água e você agora tem um furo nessa caixa e você não tampa esse furo. E de vez em quando, quando você precisa da água, a caixa está vazia. Então, uma das formas, talvez a mais eficiente, talvez a melhor delas, para nós resolvermos muitos problemas, seria honestos, trabalhadores, né, empresários, estarem participando, disputando essas vendas, sentando lá na mesa de licitação. Você precisa vender para a prefeitura. É uma forma de estar também contribuindo e ganhando ao mesmo tempo. O ganho é para todo mundo. Eu estou conversando isso com você para que você analise, se você é dono, né, do CNPJ, a possibilidade de estar se preparando ou preparando aí alguém da sua confiança para estar buscando esse cliente, esse dinheiro novo na sua empresa, e eu te garanto, vai fazer toda a diferença. Se você achou interessante esse assunto, gostou desse assunto, clique aqui, nos siga nas redes sociais, que nós temos mais informações para você.